Olá, eu sou Cida Almeida e vamos hoje ter uma masterclass sobre a máscara do ancião. Olá, eu sou Cida Almeida, atriz, diretora e pesquisadora de teatro e arte-educação. Sou formada em arte dramática pela EAD ECA USP e bacharel em filosofia pela Unisul. Pós-graduada em educação para o ensino superior pela Uninove e atualmente mestranda em arte-educação na Unesp. Meu primeiro contato com a linguagem do palhaço foi em um curso em 1983, ministrado por um diretor italiano, em Passagem, aqui no Brasil. Num lugar onde a terra é sagrada, tanto canto, tanto riso, tanta lágrima já derramada, ficam num tempo perdido, num lugar onde a terra é sagrada. Chão de terra batida da minha avó, e a fogueira no quintal, e a lua me lembrar de onde sempre vou sonhar com o tempo que nunca vi. Bom, é importante que antes da gente falar sobre a máscara do ancião, a gente entenda um pouco, né, sobre a história das máscaras, né, a importância dela na vida humana. Né? O ser humano ele sempre teve uma necessidade de representar o mundo em que ele vive, representar no sentido de entender, né? Principalmente a natureza, a partir da natureza onde ele habitava. Então aí vem toda uma criação, né? De ideias sobre essa representação. E aí surgem, né, várias histórias, várias culturas que carregam em si uma série de fundamentos de como que essa vida surgiu, né? O que é o sol, o que é a lua, o que são as tempestades, né, os deuses. Isso em quase todas as culturas, o que eu vou dizer, existe essa representação do que é a realidade que cerca, né, essas pessoas. Então a máscara entra aí como essa possibilidade de se representar ritualisticamente estas, digamos, manifestações da natureza. E a máscara, como ritual, ela tem esse poder de emanar, né, essas forças divinas. Então tem aquela máscara, um determinado ritual que representa o Deus tal. Tem em outra cultura a figura do palhaço, que é aquela figura, né? A figura do palhaço como a gente entende como palhaço, mas é aquele que faz rir. Né? Em diversas culturas que o ritual em si só começa depois que ele consegue tirar o primeiro riso, né, das pessoas que estão presentes. Como, por exemplo, dentro da nossa cultura, por exemplo, né, o Rochó, que é um palhaço, né, não um palhaço como a figura que a gente entende como o palhaço do nariz vermelho, e tal, mas é daquele que faz rir. Então, essa figura que é o nosso universo cultural e mítico, da cultura dos nossos povos originários, ela, a figura, representa este ser que os deuses só descem, né, para
o convívio com as pessoas que estão ali, depois que ele consegue tirar uma gargalhada, um riso das pessoas presentes. Então essa figura, a figura da máscara, da representação, é muito comum, né, digamos assim, dentro de todas as culturas. Então a máscara faz parte da vida da humanidade, né? É o que muito nos aproxima do imaginário humano. Então aí a gente tem toda uma vê-se, né? Aí não se tem, mas se vê toda a importância desse trabalho para a gente alcançar, né, esse lugar de comunhão entre aqueles que estão ali, né, vendo e participando dessa manifestação, dessa representação do homem, né, para o divino. E aí nós encontramos toda uma base, digamos que assim, do próprio teatro, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma passagem, um caminho aí que vai até o teatro que a gente entende, né, através do que chega para a gente como na cultura ocidental. A gente tem essa passagem que vai do ritual para as manifestações populares, né, e daí o teatro, tal qual se entende como teatro, né, o teatro como espaço cênico determinado, artistas que representam, como por exemplo, que a gente tem muito assim, desse ponto de vista europeu, né, que são as máscaras da comédia dell'arte, por exemplo. A saudade dos que foram é maior do que o peito. Então a gente vai falar agora um pouco sobre a máscara, né? Sempre pensando que nós estamos falando aqui de uma formação eurocêntrica, tá certo? Porque na verdade é um ponto de partida para a gente poder, né, conversar. Início do século passado, né, nós temos uma figura de um pedagogo muito importante dentro do teatro, chamado Jacques Lecoq. O Jacques Lecoq, ele vem do atletismo e parte, depois de um tempo, para a preparação de artistas em coros de espetáculos gregos e tal. Ele cria uma escola chamada LEM, Laboratório de Estudos do Movimento, e ali ele começa a preparar artistas, né, dentro da linguagem da máscara. Até então ele usava um véu, né, que cobria esse rosto, como se fosse a possibilidade de neutralizar, né, a expressão desse artista para ele poder olhar esse corpo. Essa máscara, a máscara da calma, né, que vem do Dasté, que também é um outro artista mais voltado para a dança e a mímica, né? Então ele traz para o interior do seu trabalho essa máscara, né? Só que com o tempo ele percebe que aquilo só não lhe basta. Bom, enfim, é bem uma história mesmo essa que eu vou contar para vocês, uma fábula muito interessante. O
Lecoq parte para a Itália, né, a convite de uma universidade italiana, e lá ele conhece o Amelie de Sartori, que é um escultor, um artista plástico que tem um estúdio nessa universidade. E os dois travam uma amizade muito grande. E diante dos questionamentos do Lecoq, Sartori começa a pensar numa máscara que pudesse colaborar para esse trabalho, né, de neutralidade desse rosto, né, dessa face. E enquanto isso está se desenrolando, eles começam a travar uma grande amizade. E aí eles falam muito entre eles sobre a comédia dell'arte, né? Porque o Lecoq, ele começa muito a se apaixonar pela cultura italiana, né? Onde as máscaras da comédia dell'arte fazem parte ali dessa cultura e é muito importante e significativa. Só que existe aí um questionamento do próprio Lecoq, né? E isso ele demonstra essa curiosidade, né, para o Sartori, sobre o que aconteceu com as máscaras da comédia dell'arte, que não se via mais nessa cultura, na cultura, né, teatral. Vale dizer que as máscaras elas foram proibidas durante 200 anos, porque as máscaras, eu digo a máscara da comédia dell'arte, porque a máscara da comédia dell'arte, né, os dell'arte, né, os artistas dell'arte, eles eram vistos como pessoas perigosas para o poder. E, enfim, primeiro proibiram a fala, então eles desenvolvem todo um novo idioma, que é o gramelô, né? Mas ainda assim eles são silenciados. Passa aí a história que nós sabemos, né, que nós viemos a conhecer, que é o Molière, que vai trazer essa linguagem para dentro dos palácios, mas sempre como um risco, ela é proibida. E assim nós estamos falando também, voltando, foi um grande parêntese que eu fiz e contei para vocês, como eu estava dizendo. Ainda na Itália, ele teve a oportunidade de ver também uma manifestação popular que era um ritual, né, um carnaval, uma festa popular, onde surgiam algumas máscaras, umas grandes máscaras, que representavam, que agradeciam ao início de uma colheita. Essas máscaras grandes, né, e que as pessoas usavam, né, nessa manifestação, impressionaram muito o Lecoq. E aí tem a origem das máscaras larvárias, né? E larvária quer dizer um corpo em construção. Então aí começa toda uma sistematização de uma pedagogia.
Então, agora vamos falar um pouco sobre essa pedagogia. A pedagogia das máscaras vem através do Jacques Lecoq, que começa a organizar essa pedagogia dentro do Estúdio de Movimento, né, o LEM, que é o Laboratório de Estudos do Movimento, a sua escola, em Paris. Essa pedagogia, ela começa, né, com o primeiro ano, eu trabalho com a máscara neutra, que é um trabalho de observação da natureza, né, desse corpo com a natureza, esse corpo que não sabe, aquele corpo que descobre. Então, durante um ano, eles têm esse trabalho. E depois ele entra nos grandes territórios, né, das máscaras e da representação teatral. Aí que vai trabalhar com a máscara da Comédia dell'arte, a máscara do bufão, que é a máscara corporal, a máscara do palhaço, né, e da tragédia. Também hoje já existe, inclusive, melodrama e coisas assim, né, esses grandes territórios. Não pode esquecer também, e eu não posso esquecer, né, do que se diz respeito às máscaras expressivas. Essas máscaras expressivas, na verdade, ela vem antes das máscaras da Comédia dell'arte e logo depois da máscara neutra. E aí está, nesse lugar, o trabalho que eu comecei a desenvolver. A saudade dos que foram é maior do que o peito. Antes da gente continuar com a conversa sobre as máscaras expressivas e a importância delas no meu trabalho, eu tenho que falar do meu trabalho com a figura do palhaço, né? Do olhar do palhaço como máscara, né? Olhar o palhaço como máscara. E eu sou muito agradecida a essa figura. Em 1982 para 83, veio ao Brasil um ex-aluno do Lecoq, com quem eu comecei a trabalhar depois do curso que eu fiz, né, de palhaço. E essa máscara mudou completamente o rumo do meu trabalho. Eu digo que o palhaço, um mergulho dentro dessa máscara, ele me trouxe de volta para casa. A partir deste momento que eu comecei a pensar, né, porque eu comecei a dar muitas aulas sobre o palhaço, e quando tinha um determinado momento em que eu percebi que as pessoas tinham uma dificuldade de perceber o aqui e agora. Ou seja, elas ficavam num trabalho muito de imitar criança, né? De imitar palhaço, e era o oposto, né? A gente quer que essa pessoa seja o mais espontânea possível. E foi pensando dessa maneira, o que acontece quando a gente tenta imitar uma coisa que a gente conhece e não ser, né? Ser no sentido de estar ali, vivendo aquele momento, né? Respondendo ao ambiente que ela está. Isso é o sentido do ser que eu estou falando, né? E quando ela começa a fazer isso, empobrece a própria representação. Como eu digo, brincando, né? A exterpretação. Exterpretação é um termo que eu uso para
se o artista interpretar a sua interpretação sobre alguma coisa. Isso é interpretação, parece meio confuso e de fato é. Eu acho que numa prática a gente pode entender melhor. Interrompemos a programação para uma mensagem sobre protagonismo feminino com Chiquinha Bozeles. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Chiquinha. O que eu queria dizer é que... Ah, 58. O que você vai fazer? Você já vai ligar? Vai. Última previsão, eu peço que vocês pensem em uma celebridade. Pensem em uma celebridade, qualquer celebridade. Pode pensar no... Oi. A senhora assistir... Até daqui a pouco! Eu tenho aqui, em minhas mãos, um livro maravilhoso, um livro cheio de figuras lindas e maravilhosas, figuras bonitas. O que tem ali na tela, gente? Que eu não tô vendo nada. Aí, ó. Tá faltando, cadê as... Abre, filho, mostra direito lá. Não tem nada. Como não, meu Que filho? tá fazendo aqui? Como não? Tá todo mundo vendo. Ele tá com problema de vista. Eu falo pra ele fazer exame médico de oculista, mas não vai. Olha aí. Olha, não tem... Abre, deixa aí. Olha aqui. Estão vendo? Temos aqui um urso polar, lá no Polártico Norte, comendo, não, ele tá chupando um sorvete de coco. Um urso polar chupando picolé. um sorvete de coco. É picolé. Picolé. É. Tá, então cadê o focinho pretinho dele? Oxe, tá vendo, né? Não. Aí, ó. Aí. Tá de costas, mágico gramado, tá de costas. Oh, meu Deus. É mesmo? Aí, cadê o exame Urso de- polar de costas, certo? Vamos ver o que mais que tem aqui, né? O que tem nesse aqui então? Hein? Olha aqui, olhem bem. Quantas pombinhas do céu, quantas pombinhas, lindas, bucólicas, todas, assim, num céu cheio de nuvens brancas. Lindo. Quer dizer que então o céu azul não tá aparecendo porque tá cheio de nuvens brancas. É, Então cadê o biquinho das pombinhas? ó, de novo. Olha, ó, tá de costa. Ó. Tá bom, e aqui então, o que é que tem aqui? Não dá, né? Não dá o quê? Gente, desculpa, tá? Desculpa o quê? Não dá pra ver o que é que tem Não aqui? pode, Por que não pode? Conta não aí. dá. Mastiga aí, olha. Não dá, Granado. Ai, o quê? Ah, que visão. Por que não dá pra... O quê? Não entendi nada e tem pipoca na minha orelha. Vamos lá. Como assim? O que? Eu vou falar. Pode falar. Eu vou falar. Não tem Depois você vai segredo. ficar reclamando que eu fico dando spoiler de você. Spoiler de mim. Eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? É ele. Ah. Ele saindo pelado do banheiro. O quê? Pelado do banheiro. Não, como saindo pelado do banheiro? Não tem saindo pelado do banheiro. Se eu estivesse saindo pelado do É que banheiro, cadê minha barba, né? Eu tô de costas também? Não, senhor, você não tá de costas, você tá Não. de frente. Tô de... É que você tá botando aquele negócio na cara, aquele negócio que você põe pra dormir lá, aquele cremes. O não creme? Não, Eu uso creme, que é isso? E aí Não. só que tá muito frio, Creme né? guarda-aço, Só que tá muito frio. Frio, o que? Olha, o que é isso? Olha aqui, ó. Dona Chiquinha Bozeles. Como vimos, podemos concluir que nós, mulheres, somos sempre silêncio. Então, já dito isso, esta figura, né, e essa preocupação com este exato momento começa a me fazer olhar para um outro caminho, que aí vem a questão das máscaras expressivas. Foi aí que surgiu a máscara da infância e a máscara do ancião. O que seria a máscara da infância? É importante dizer aqui que a maneira com que eu trabalho a máscara da infância e máscara do ancião são termos que a gente conhece, né, através do trabalho da Sue Morrison, a maneira com que ela trabalha é diferente da maneira com que eu trabalho.
A máscara da infância, a gente constrói uma máscara de papel tridimensional a partir das máscaras que a gente recorda da infância. Vai desde o fofão, por exemplo, vai dos super-heróis, né? As máscaras da cultura popular surgem também aí, que é muito importante falar da nossa cultura popular. E aí, depois da gente experimentar essa máscara, é onde a gente vai colocar todos os estereótipos, digamos assim, do que a gente acha que é infância. Porque o que acontece? Eu vejo que existe uma associação, as pessoas com palhaço, com a linguagem infantil. A questão desse imaginário infantil, mas ligado a um olhar já nosso, né, confuso. Já existe um juízo de valor na gente. Né? O que a gente quer justamente é quebrar com esse juízo de valor, né? Para você ir numa possibilidade de essência, de espontaneidade. Trabalhamos com ela e retornamos ao palhaço, que é o aqui e agora. Eu costumo dizer que a máscara da infância é a máscara da memória, uma memória recente entre aspas, né? É uma memória mais próxima da gente. Lembro da minha avó, lembro quando eu ia na casa da minha avó, lembro do meu amigo de infância, lembro quando eu brincava no parquinho. Enfim, essa memória que eu estou falando, né? Uma memória ativa, né? Pronta. Quando eu falo do aqui e agora do palhaço, como eu acho que já disse um pouco antes, quando eu falei do palhaço, é essa figura que está nesse momento aqui falando com você, brincando, jogando, né? E tomando tudo que o cerca ou a cerca para o jogo. Aí sim, é aquela criança, né, que a gente tá ali brincando com o carrinho, fazendo representação, tal, né? Ela está naquele momento. Então, é recuperar esse momento, desse aqui e agora, essa retomada de uma lembrança, é rejogar, né? Mais do que retomar. É a palavra que o Lecoq usa, é rejot, mas rejot em francês, né? Então eu costumo dizer rejogar, ou seja, jogar novamente, mas nunca é a mesma coisa. Muito bem, então agora vamos falar um pouco sobre a máscara do ancião. A máscara do ancião, como eu falei no outro quadro para vocês, tem a ver, para mim, né, e a minha pesquisa, a sua relação com o devir. E o devir, por sua vez, a criação, a um mundo imaginário, a tua imaginação e a ancestralidade. Tem a ver também com a questão que é muito importante para a gente, dentro de um processo criativo, né? A questão da intuição. Então, na minha concepção, a máscara do ancião te coloca num lugar criativo. Então, o processo dessa máscara é um processo muito bonito e que me é muito caro, no sentido de que é de muita alegria, de muito prazer, e é algo que me dá uma felicidade muito grande, né? Assim, em ter tido um pouco esse insight, né? Essa intuição de ter me levado a esse lugar.
Então, a Máscara do Ancião tem um objetivo de colocar esse artista em contato com o mais recôndito dele mesmo. É fazer uma viagem, um mergulho na sua própria alma, digamos assim. A Máscara do Ancião está diretamente ligada para mim a uma conexão com o mundo invisível, o mundo do mistério, o mundo da imaginação, da criação. Ela por si só, ela é concebida como um processo criativo. A Máscara do Ancião é uma proposta de colocar esse artista dentro das possibilidades que tem a ver com a sinceridade, né, da sua própria história. Também de muita generosidade, né, porque para você poder transformar essa sua história numa história de todos nós. Então, ao trabalhar com essa máscara, a gente também vai se reconhecendo e também te coloca num lugar, num caminho da tua essência. E quando eu falo de história, né, de contar a tua própria história, de fabular, quando falo fabular, nós já estamos colocando isso num outro lugar, né? Não pertence mais a você, mas é um olhar sobre, né? E um olhar que você pode compartilhar, compartilhar com outras pessoas. Então, quando eu falo dessa questão, desse lugar, é um lugar que eu chamo da ancestralidade. É um ponto que você chega que vai além daquilo que você tem como verdades. Então, te põe frente à impermanência também. Eu penso também que o trabalho do artista é poder lidar com a impermanência. O teatro é efêmero, o teatro é um evento. Essa prática, né, com a Máscara do Ancião te põe disponível à criação, que é nosso principal elemento, assim como a intuição, né, faz parte da nossa criação. A Máscara do Ancião é um processo criativo que vai desde uma meditação guiada, né, até a construção de um espetáculo. Esse processo foi vivenciado no grupo de estudos de clowns anônimos, que é o nome do grupo de pesquisa do Clã Estúdio das Artes Cômicas, que é o local onde eu desenvolvo o meu trabalho. Inicialmente, os artistas, após passarem por esse trabalho, dessa dinâmica criativa, vão desenvolver a sua máscara de ancião. E é usado o processo de empapelamento. Então a gente faz essa máscara, constrói essa máscara, e uma vez construída essa máscara, a gente começa a desenvolver o andar dessa máscara, o que ela quer dizer. Vamos escrever histórias, poesias, enfim, até levar essas histórias à construção de um texto comum a todos nós. E quando nós temos um roteiro, até chegar, claro, à dramaturgia, ele vai dizer tudo aquilo que nós, como um grupo, né, como um coletivo, queremos dizer. Esse processo foi que se transformou no espetáculo chamado Reminiscor. Reminiscor em latim quer dizer eu lembro, e o espetáculo chamava-se Cobertas d'Alma, a fábula de Reminiscor. Esse espetáculo foi que me deu ferramentas para desenvolver esse método, né? Desenvolver o trabalho com essa máscara.
que tem como proposta desenvolver nesse artista a tua capacidade criativa e de conexão com a própria intuição. A julgar pela segurança de sua voz, eu não tenho outra saída a não ser obedecer. Senhor, abre pela longe, a cidade quieta, luzes e luzes. E agora vocês devem estar pensando, o que o palhaço tem com tudo isso? Bem, para mim, ele foi e é o elo perdido. A matéria que se transmuta em vários estados, pois é o elemento que existe em nós, o que nos torna humanos. Fazer rir. O palhaço, assim como as máscaras em geral, tem essa capacidade dialógica com que insisto em chamar de corpo invisível, pois elas, desde sempre, nos conectam à nossa ancestralidade e ao próprio teatro. Somos múltiplos, diversos e muitos outros nos constituem. Não temos uma história para contar. Temos muitas histórias que se entrelaçam e apontam para outras. Fabulá-las é criar a possibilidade de novas conexões e descobertas. Assim, aprendemos que o teatro e a educação são possibilidades sensíveis de aceitação da impermanência e do que fazemos aqui é contar histórias. Conectar com a memória, a presença, o aqui e agora, o devir. Bem, o devir, como já é do conhecimento da gente, nos resta inventar, criar. Oi, não, Olá. já vem lá. Muito bem, Cida. é um prazer estar aqui agora com vocês. Obrigadão. Eu bate a palma, por favor. Começando. Vamos dar até 3, vem. Olá, olá, eu sou Cida Almeida. Olha, essa luz a gente bota aqui, entendeu? Que aí ilumina o rosto. Vai ser difícil assim, né? Como... Eu não aguento, mano. Vocês também Eu são não demais. aguento, não, calma, que agora foi muito engraçado. Você fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Oi. Ela fez assim, ó. Oi. Eu sou assim. Linguagem. Desculpa. O que foi? Tava ruim? Não, tá muito bom, esse é o problema. Poxa, eu me chamo Cida Almeida, Peraí, a gente né? não tá gravando. Como eu tava falando, Aqui, calma aí. eu Não tocava... tá rodando. Ação. Claquete. Ação. Ai, que ódio! É que tá muito engraçado essa Olha, energia. gente. Ai, chutei a câmera. Chutou a câmera, ela começou a baixar todos os palhaços nessa... Tá. Mãe, vamos cortar. Agora é sério. Ó. Eu tô tentando, gente. Eu quero dizer pra vocês que é muito difícil, né? Tá, assim, tentando ser uma pessoa séria. Porque, na verdade, não sou uma hora de sério. Com 2 artistas aí atrás. Olá. Ok, mais uma, mas sem mexer tanto a cabeça, senão você fica assim, ó. Fala, Um pombo. oi, eu Mas sou o não pombo! Isso sobre a máscara como um ritual. O que é isso? Tá. Por se vocês ficarem rindo, vai ser difícil. Foi pombo demais?